Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Olá a todas as pessoas, o meu nome é Tamara Juriati, eu sou doutoranda do PPGH da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, também sou bolsista CNPq, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as representações da saúde e doença em memória do cárcere de Graciliano Ramos. Então, esse trabalho ele tem por objetivo estudar as representações relacionadas ao tema da saúde e da doença no livro Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos. Essa obra, então, do autor alagoano, Graciliano Ramos, ela foi escrita 10 anos após os eventos acontecerem da sua prisão. Ele foi preso em março de 1936 e solto em janeiro de 1937, e ele escreve, então, esse livro 10 anos após esses acontecimentos. A obra ela é um importante testemunho sobre o funcionamento do sistema repressivo da época e também, principalmente, para a gente entender as marcas que o cárcere deixa na vida daqueles que passaram por ele. É uma questão que, originalmente, a ideia era escrever um trabalho levando em conta toda a obra de Memórias do Cárcere, mas por conta do número de citações que foram colhidas relativas a essas categorias de saúde, de doença, saúde mental e higiene, o trabalho ficaria muito extenso, então extrapolando os limites do evento, então foi optado por fazer uma análise da primeira parte do livro, da parte onde ele é detido e levado então do Recife para o Rio de Janeiro e fica no pavilhão dos primários no Rio de Janeiro, na casa de detenção. Então esse trabalho inicial vai falar sobre essa parte do livro, essa primeira parte, ficando então com o trabalho posterior à segunda parte do livro. Então, no primeiro tópico, que a gente vai abordar um pouquinho desse contexto de produção da obra e como também a bibliografia analisa essa obra, com o título de Na Verdade, Estávamos Mortos, Vamos Ressuscitando, que é um título do livro, onde o Graciliano está falando justamente sobre esse processo de escrita, né, porque ele demorou tanto tempo, 10 anos, para retomar as memórias sobre essa passagem dele pela prisão durante a ditadura Vargas, e ele coloca, então, como esse processo de escrita estava sendo importante para ele, e ele retomando, enfim, a vontade de escrever sobre isso, de denunciar, né, a situação que ele viveu. Então, sobre o contexto, com o golpe do Estado Novo, em 1937, e a promulgação da nova Constituição, a perseguição política aumentou, levando diversos opositores políticos do governo Vargas e suspeitos de o serem para as prisões. A superlotação nos presídios ela atingiu picos históricos no país. Pedroso afirma que as condições prisionais elas se agravaram diante do aumento do número de encarcerados. Então, a gente tem o aumento da população prisional nesse período, levando em conta a perseguição da ditadura Vargas. Aqui uma observação que, percorrendo a bibliografia sobre o tema, eu achei importante ressaltar, que o Brito, ele faz uma observação importante, que a partir de 1935, houve um aumento significativo da presença dos presos políticos no sistema prisional, por conta, né, do aciramento da ditadura. Muitos estudos adotaram esse ano como marco inicial para análise sobre a prisão no período. No entanto, essa delimitação temporal tem sido alvo de críticas, pois pode negligenciar a complexidade do universo carcerário anterior, ao concentrar a atenção apenas no recrudescimento da repressão policial e no discurso dos presos políticos, corre-se o risco de desconsiderar as formas de resistência e luta já presentes entre os presos comuns desde a ruptura institucional de 1930. Então, fazer um adendo, né, que a obra do Graciliano ela é muito importante para a gente analisar esse período, mas também é necessário pensar que antes do aumento do número de presos políticos, desde 1930 também haviam pessoas que estavam no sistema prisional e que essas pessoas também passavam por violações de direitos humanos. Contudo, né, é importante ressaltar que, independente da posição social ou do tipo de crime cometido, a prisão ela gerava um martírio em todos os detentos. Isso vai ficar muito nítido durante as passagens que a gente vai ler da obra do Graciliano Ramos. Outra questão desse período é que a função do chefe de polícia se tornou central no gerenciamento do sistema carcerário. Então, se tinha um poder muito grande na mão dos policiais, né? A gente vai ver, por exemplo, na obra que o Graciliano ele não sabia, não tinha um processo, ele não tinha conhecimento do processo jurídico que o levou para a prisão, ele não sabia o motivo de estar sendo preso, apesar de estar numa ditadura, entender que fosse perseguição política, ele não tinha acesso a um processo que mostrasse por que ele estava preso, e a sua ida, por exemplo, do Recife para o Rio de Janeiro, ela é toda feita a partir da vontade do poder policial e não do poder jurídico.
Então, o Graciliano, ele nasceu em 27 de outubro de 1892 em Alagoas. Ele falece em 20 de março de 1953, aos 60 anos, vítima de câncer pulmonar. E seu livro, Memórias do Cárcere, ele é publicado após sua morte, em 4 volumes, pela livraria José Olímpio. Então, ele escreve esse livro 10 anos depois de ser preso, e esse livro ele é publicado pós-morte, então, né? Ele já tinha falecido, e ele mesmo no livro cita que imaginava que ia ser um livro de memórias. Aqui no livro, então, a memória ela não aparece como um registro neutro, mas como um processo atravessado por afetos, lacunas e tensões, o que confere à obra um caráter de reconstrução subjetiva, né? Entendendo que é um relato feito, então, 10 anos após os acontecimentos. A gente sabe que a memória ela é falha, né? A nossa memória é seletiva, ela está disposta a esquecimentos e também a lembrar fatos que nos marcaram mais. Então, essa obra tem que ser entendida a partir desse ponto e levando em conta a importância, então, da representação que essa obra tem na vida do Graciliano, né? A memória dele, como ela foi transformada a partir dos fatos que aconteceram na prisão e o que mais marcou ele e o que não marcou. Então, a questão das categorias que a gente vai analisar presentes na obra, né? Então, aqui outra citação que abre essa sessão. Viam-me nos olhos baços, na cara pálida, na magrém, no encolhimento, sinais de criminoso. Então, ele coloca, depois a gente vai analisar com mais atenção essa fala, mas como ele coloca que um criminoso, ele tem um olhar sofrido, né? Uma cara pálida, é magro, os olhos baços. Então, como já se tinha socialmente a imagem do criminoso como uma pessoa sofredora, né? Uma pessoa que não está bem. A Cancelli, ela vai argumentar que as prisões na era Vargas eram um grande depósito de pessoas destinadas à degenerescência física e psíquica, sendo a morte gradual um destino manifesto. E a bibliografia também cita as diversas enfermidades, né, que acometiam as pessoas, como as verminoses, a sífilis, a tuberculose e a vitaminose, além também da própria questão dos suicídios, que era frequente. Aqui as citações que a gente vai analisar. Então, essa questão do tabagismo, ela é muito presente na obra, em vários trechos, o Graciliano cita a necessidade que ele tinha de fumar, e como isso era também uma forma de passar o tempo, de aguentar aquela situação. E também é importante lembrar que ele faleceu aos 60 anos, justamente vítima do câncer pulmonar, né? O que pode ter sido agravado por essa passagem dele pela prisão e o aumento no vício do cigarro. Então, fumava sem descontinuar e necessitava beber. Também o alcoolismo é uma questão muito presente na obra, que quando ele tinha acesso era uma fuga, né, daquela realidade. Depois de sucessivas recusas, aceitei dele um biscoito. Ele está falando do momento que ele estava no navio Manaus, que mastiguei e não pude engolir. Tive que cuspi-lo pela vigia. Nada me entrava na garganta. Fascinou-me, porém, uma garrafa de água aguardente que o dispenseiro trouxe às escondidas. Então, ele tinha uma falta de apetite e só conseguia, né, justamente pela situação que ele estava, e ele só conseguia ingerir álcool e fumar cigarros. Então, como essa situação de privação de liberdade, de incertezas, ela mexeu com o corpo dele, com a saúde dele, né? Tive uma forte hemorragia intestinal. Isso aconteceu depois que ele bebeu em excesso aquela aguardente que ele comprou. Tive uma forte hemorragia intestinal, coisa rápida, imprevista. O estômago e a barriga não funcionavam desde a minha chegada. Então ele estava sem comer há dias, sem comer direito, né? Nada, ele não conseguia comer. Ele tomou aguardente e depois ele teve uma hemorragia intestinal. E ele tratou isso como uma coisa ordinária, uma coisa comum naquele ambiente, né? Então, para a gente ver como a questão do sofrimento, da violação dos direitos, da deterioração do ser humano, ela era comum, ela era esperada naquela situação. Outra questão também são os parasitas, os percevejos que tinham na casa de detenção e que elas geraram assim um grande desconforto psicológico para os presos, porque eles tentaram de diversas formas acabar com esses parasitas, e eles não conseguiam eliminar os parasitas. E aqui ele diz que a indignação, depois de tentar eliminar esses parasitas e não conseguir de diversas formas, a indignação nos enchia de raiva, trabalho perdido, como se defendiam aqueles miseráveis resistentes ao incêndio, ao dilúvio, patifes. Então, nessa parte, ele fala, né, os patifes, seriam os percevejos, ele igualando, né, dando um adjetivo para parasitas. Então, se colocando como se os presos e os parasitas estivessem em uma luta, né, se igualando aos parasitas, eles lutavam pelo aquele território e para ver quem que ia conseguir, né, ao final ter paz naquele lugar. Sendo que os parasitas, eles atormentavam os presos principalmente durante a noite. Então, imagina, tinha toda uma questão também de saúde mental de não conseguir descansar à noite, né, já agravado pelo lugar que eles estavam. Também tem toda a questão da falta de alimentação dele, né, da falta de apetite, que a gente já comentou. Ele fala que em jejum desde da manhã, mas isso apenas me causava uma vaga tontura e escurecia as vistas, como se isso fosse uma coisa ordinária novamente, né? Ah, tudo bem, tô sem comer desde de manhã, isso só me deu uma tontura e um escurecimento de vista, sendo que isso é uma questão grave de saúde. Espantava-me
conseguiram uma pessoa mastigar qualquer coisa diante das imundícies que se agitavam e decompunham na vaga do mijo. Ele está falando do momento que ele estava no navio Manaus e que onde eles estavam dormindo, enfim, os presos que estavam sendo transportados para o Rio de Janeiro, muitas pessoas urinavam ali naquele local, então o local estava sujo, né? Além da questão da urina, se decompunham também restos de alimentos, vômito, as pessoas sem condições de tomar banho, então era um lugar que estava higienicamente sujo, né? E o Graciliano, ele conta que ele não conseguia comer naquele lugar. Depois, na casa de detenção, ele fala que conseguiu almoçar e jantar, mesmo sem fome, ele conseguiu ingerir a desagradável boia da prisão. Então, esse trecho eu trouxe para a gente comentar um pouco sobre essa questão de, no início, né, ele não conseguia comer, ele ficou dias em jejum na viagem, ele ficou muito tempo sem comer, mas que na prisão ele se obrigou a se alimentar por uma questão de sobrevivência, mesmo que aquela comida não seja boa, né, que ele não tenha gostado daquela comida. Aqui também a questão da água, né? São relatos que falam da sede que ele sentiu em diversos momentos, era por causa da sede, que provavelmente durava horas e passara despercebida, que ele nem percebia que estava com sede. Em outros momentos ele sentia tanta sede e toda hora tentava beber água, sempre a beber. Essas duas passagens ainda no navio Manaus. E depois, na prisão, ele fala: resignei-me a não lavar o rosto e suportar a sede, impossível utilizar a água. Então ele fala dessa questão, né? Nem o direito básico à água era respeitado e as pessoas tinham água potável para beber, como ainda acontece em muitas prisões, né? Na maioria delas. Então, ele falando dessa questão, né, da higiene, da falta, como eu já comentei com vocês. Também, além do lugar estar sujo, né, do navio Manaus estar sujo com vômito, enfim, com urina, ele se sentia ele sujo, né? O meu pijama aderia ao corpo, fazia-me cócegas repugnantes, andavam-me pruridos na pele. Dava-me a sensação de ser agredido por multidões de pulga. Então, como a própria sensação dele, né, de sujeira, de estar dia sem tomar banho, como isso afetava muito, a gente viu a questão de verminoses, né, de problemas de pele, e a própria questão do estado mental da pessoa, né, de permanecer suja. Aqui é uma análise que, logo no começo da obra, ele fala, quando ele recebe a notícia, né, de que ele vai ser detido, e ele acha que isso vai ser uma prisão menor do que a que foi, por exemplo, não imaginava que ia para o Rio de Janeiro, ele diz: naquele momento, a ideia da prisão dava-me quase prazer. Vi ali um princípio de liberdade. A cadeia era o único lugar que me proporcionava o mínimo de tranquilidade necessária para corrigir o livro que ele ia publicar. Então, nesse primeiro momento, né, ele diz: na cadeia eu vou ter tempo de escrever, vou ter tempo de corrigir. Ele estava falando que ele não ia ter brigas com a esposa, enfim. Só que essa visão romantizada que ele tinha da prisão, muito levando em conta também que essas pessoas, elas não eram o grupo social que comumente, né, historicamente no Brasil vai parar na prisão, que são pessoas geralmente pobres, que cometeram crime de roubo, enfim. Ele tinha essa visão romantizada da prisão. Chegando lá, as citações sobre essa percepção dele mudam, né? Por isso, imaginar que me seria possível atamancar um romance além das grades. Então ele começa a perceber que isso não seria possível, né? E isso fala muito sobre os impactos na saúde mental que o cárcere teve nele, porque ele tem diversas passagens onde ele fala que ele não tinha vontade nenhuma de escrever, que mesmo ele tentou fazer registros, né, da sua prisão, para talvez pensando depois em fazer um livro, já pensando em escrever Memórias do Cárcere, ele não conseguia nem escrever coisas básicas sobre o seu dia a dia, porque ele não tinha vontade. Então, ele fala que o cárcere, ele rouba as energias, embota a inteligência e a sensibilidade. Então, como esse cárcere também afetava ele mentalmente. E também essa questão da incerteza de todo o processo, né? Ele não era informado do que estava acontecendo no processo dele, porque que ele estava ali, quanto tempo ele ia ficar, se ele tinha sido condenado, se ele tinha tido um julgamento. Então, ele fala que os policiais levavam ele de um lado para o outro, como bem quisessem, e meia volta. Andar para o sul, depois de ter andado para o norte, ausência de interrogatório, nenhum vestígio de processos. Por que se comportavam daquele jeito? Pareciam querer apenas demonstrar-nos que podiam deixar-nos em repouso. Em seguida, enviar-nos para um lado e para o outro. Achava-me objeto de análise e cotejos humilhantes. Viu-me nos olhos baços, na cara pálida, no magrém, no encolhimento, sinais de criminoso. Então, justamente a deterioração do corpo físico durante o processo de prisão e de como também eles naturalizam essa ideia do criminoso como alguém que está sofrendo, né? Alguém que deve sofrer, alguém que naturalmente vai estar mal. O que acontecia de verdade, né? Porque as condições das prisões eram degradantes. Aqui uma questão também de saúde mental, que ele fala um pouco dessa questão da sociabilidade dentro do espaço, né, prisional. Que ele percebia nos companheiros uma amabilidade, e antes de pedir, eles ofereciam. Então, em momentos, ele percebia ali nos companheiros uma questão de companheirismo mesmo, né, de ter com quem contar naquele espaço.
Ele falava também do coletivo, que era uma organização criada dentro da prisão, justamente de apoio, onde alguns prisioneiros davam cursos para outros. Enfim, se tinha toda. Também, quando teve o caso dos percevejos, foi esse coletivo que trouxe materiais para tentar acabar com esses percevejos. Então, era uma associação, só que era uma associação que demandava orçamento, então, as pessoas privadas de liberdade tinham que contribuir semanalmente com esse coletivo. O Graciliano ele acabou se retirando dele. Daí ele fala também da Rádio Libertadora, que foi um espaço criado ali para as pessoas conseguirem se informar sobre o que estava acontecendo e também terem um momento de lazer. Não era apenas um divertimento arranjado com o fim de matar tempo e elevar o ânimo dos presos. Vieram notícias de jornais, comentários acerca de críticas ao governo, trechos de livros, o hino do brasileiro pobre, algumas canções bastante patrióticas, samba. Então era uma forma, né, deles terem algum lazer ali dentro, enfim, conseguirem saber as notícias que estavam acontecendo fora da prisão. Também ele fala da questão dos jogos, né, jogo de xadrez. Ah, Só que também, ao mesmo tempo que ele fala sobre essa questão, ele também fala da desconfiança que se tinha dos prisioneiros uns com os outros, né? Porque, enfim, diante da tortura e das possíveis delações que as pessoas podiam fazer, também se tinha um clima de desconfiança. Então, ao mesmo tempo que eles tentavam se ajudar, se manterem, né, minimamente ali com condições dignas, também se tinha essa desconfiança, sempre essa incerteza em quem confiar, né? Então, também gerando problemas para essa sociabilidade. Enfim, para terminar, essa narrativa ela pode ser tomada como uma análise, né, de como o autor enxergava o governo Vargas, como ele fala um fascismo tupinambá, e como se trata também de um desafio das marcas que aquele período deixaram no seu corpo e na sua mente. Então, ao mesmo tempo que ele quer denunciar aquela situação, também ele demorou 10 anos para conseguir fazer isso, né, para conseguir rememorar esses fatos que aconteceram com ele. Ao analisarmos as passagens selecionadas acerca da saúde e da doença ao longo da primeira parte do livro, é perceptível que não se pode separar a saúde física da saúde mental. Então, a saúde mental ela sempre vai impactar na saúde física, na falta de apetite, como também a saúde física vai impactar na saúde mental. Ele não tinha vontade de escrever, então esses dois eixos eles não podem ser tomados como separados. Como a gente já mencionou, não podemos esquecer que a fonte é memorialística, escrita muito tempo depois dos fatos, então ela não é uma fonte que pode ser tomada para reconstituir o que aconteceu. Mas se a gente pegar os relatos do Graciliano e analisar juntamente com a historiografia do período, a gente percebe que esses relatos eles podem colaborar para a gente estar pensando nesse cenário, né? Também a gente não pode esquecer dos sujeitos que são invisibilizados desse período histórico, né? Como já mencionado, nem todos os presos eles conseguiram ter livros de memória sobre aquele período publicados. Também, ao analisar as representações de saúde, doença, alimentação, higiene e sofrimento psíquico, foi possível demonstrar que esses elementos não aparecem de forma isolada, mas como dimensões interligadas de uma experiência de violência estrutural no cárcere. O corpo do preso emerge como um espaço de atuação do poder estatal, sendo submetido a processos contínuos de desgaste, controle e negligência, que se manifestam tanto na deterioração física quanto no sofrimento psicológico. A análise dessas categorias permite ampliar a compreensão do sistema prisional para além das dimensões jurídicas ou políticas, evidenciando como a violência se materializa no cotidiano por meio da fome, da sede, da insalubridade e da exaustão mental. Então, aqui são as referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção. Eu vou convidar quem se interessou mais pelo assunto a olhar o trabalho completo, que ela consiga analisar com mais calma todos esses pontos que foram trazidos aqui durante a apresentação. E muito obrigada. Bom evento a todos. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.